Então, bom dia para todo mundo. A gente está com alegria aqui começando a nossa classe hoje. Então, eu queria dar as boas-vindas para todo mundo, dizer que a gente está muito alegre de poder manter, e hoje nós estamos fazendo uma coisa por primeira vez, que é depois que voltamos no sistema presencial e mantendo o sistema online, né? no híbrido que a gente está chamando aqui, faz um sucesso esse sistema híbrido aqui na igreja que vocês nem imaginam. E a gente está, pela primeira vez, tendo professor trabalhando de casa, né? Fazendo aula de casa. E então o Edivaldo está lá em Vitória, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, onde ele mora, e vai trabalhar com a gente nessa manhã, assim, de longe. Então, vou convidar todos nós que tenhamos um momentinho de oração, né? Não só pelo Edivaldo, que vai nos dar a lição, mas também por essa semana que nós temos pela frente, que é a semana anterior às eleições, e que a gente possa entregar tudo nas mãos de Deus. Vamos orar. Deus amado, nós colocamos nas tuas mãos a aula de hoje, pedindo que tu estejas abençoando muito o Edivaldo, que vai ser o portador, né, do conteúdo que nós vamos trabalhar, e que tu nos ajudes a todos a estarmos atentos e inteiros nessa transmissão, para poder participar de uma maneira adequada e para que a gente possa também entender e aproveitar bem todo esse conteúdo dessa lição tão interessante que nós vamos ter hoje sobre José. Nós colocamos também nas tuas mãos a vida do nosso país. Ó Deus amado, nenhum de nós sabe exatamente qual é a melhor maneira de resolver os problemas que temos pela frente. Nós colocamos o nosso medo, a nossa angústia, a nossa ansiedade, a nossa agonia mesmo, diante de todos esses impasses que temos enfrentado. E colocamos também nas tuas mãos, em especial, a vida de todo o povo brasileiro. Que tu estejas abençoando, orientando, dirigindo as pessoas nesse momento tão fundamental da escolha dos novos dirigentes desse país. Que tu abençoes a todos, dê paz e tranquilidade, que o discernimento impere nas ações que cada um de nós vai desenvolver no próximo domingo. Nós oramos agradecidos e seguros do teu amor para conosco, do teu cuidado e certamente do discernimento e da sabedoria que virão de ti para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, professor Edivaldo, bom dia, seja bem-vindo agora no papel de nosso professor online e vamos começar, né? Eu quero, então, cumprimentar cada uma de vocês, desejar, assim, um bom dia, e nós vamos trabalhar a lição cujo título é José, o Amor Corajoso. Então, a nossa lição hoje, ela nos leva a refletir sobre esse personagem que aparece no Novo Testamento, né? Nós vamos tentar ver os evangelhos onde ele aparece, onde ele não aparece, e nós vamos ver como a imagem de José ela é apresentada. A lição, ela tem um objetivo que é assim, apresentar e refletir sobre a trajetória de José. Destacando duas coisas importantes. A obediência, né, ao projeto divino. Então, José é um homem obediente, e sua importância na vida de Jesus e Maria. Então, José ocupa uma importância em algumas narrativas, nós vamos ver, mas também José é um personagem que vai devagarzinho e sem a gente se dar conta, ele vai desaparecendo das narrativas. Ele inicia e desaparece. Então, eu queria refletir essa lição em dois níveis. Um primeiro nível vai ser o nível teológico, que é um pouco o que eu vou construir aqui. O nível teológico é o nível da fé. E vou também, auxiliado por um pensador, um teólogo e historiador da igreja, um belga, chamado Eduardo Hornaert, né, que vive no Brasil já há muitos anos, esteve na Unimep algumas vezes, deu um curso de especialização,
eu vou me utilizando de uma obra dele chamada Origens do Cristianismo, trazer outros elementos, mas em perspectiva histórica, não teológica. Então, a nossa reflexão já vai trabalhar em dois níveis. O nível teológico, né, o horizonte da fé, e o nível da história, que tem a ver com aquilo que está no imaginário de uma cultura, né? Não necessariamente tocado por um elemento primeiro de fé, mas que está no imaginário de uma cultura. Então, o primeiro momento nosso vai ser justamente a articulação é, é, dessa experiência, dessa dimensão mais teológica. Eu iria pedir para a Luciana projetar a leitura, né, que dá o tema da lição, que é Mateus. Nós vamos trabalhar com a narrativa de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versos ou versículos 18 a 25. Então, eu gostaria que alguém fizesse a leitura para a gente ter essa passagem, assim, na nossa memória, no nosso horizonte, para a gente ir entendendo esses dois níveis, o nível teológico e o nível histórico, e um necessariamente não anula o outro, né? Luciana está projetando para nós, né? Então, Mateus 1, 18 a 25. Talvez alguém pudesse fazer a leitura. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, José, seu esposo, sendo justo e não resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, o povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Muito obrigado, Luciana. Eu vou fazer a pergunta que eu já fiz inicialmente. Assim, cada uma me ouve bem, sem problema? Ok, então. Bom, então, essa passagem de Mateus é uma passagem cuidadosa que Mateus tem, porque aí nós vemos que o nome de José é nomeado como esposo de Maria e como pai de Jesus. O Evangelho de Lucas também vai ter esse cuidado de nomear José, né, como esposo de Maria e o pai de Jesus. Aliás, o Evangelho de Lucas, ele é mais rico sob esse ponto de vista da narrativa. Mas o que nós podemos reter aqui é que tanto Mateus quanto Lucas são cuidadosos nessa narrativa que tem a ver com a figura de Maria, Jesus e José. Nós vamos ver depois que no Evangelho de Marcos, o nome de José vai aparecer só no capítulo 6, uma situação muito diferente. Nós vamos ver depois. No Evangelho de João, o nome de José não aparece, né? Então, nós vamos ir fazendo um exercício de, ao pensar teologicamente, compreender por que Mateus e Lucas
são cuidadosos ao narrar o nome de José. Isso não significa que Marcos não seja, e que João também não seja, porque não diz nada. É porque, na verdade, a narrativa, ela segue uma outra direção, tanto a de Marcos quanto a de João. Bom, no nosso caso aqui, então, 2 pontos iniciais que estruturam toda a lição, né? O primeiro ponto é a obediência. O texto vai dizer que José é obediente, no sentido de que a palavra obediência tem a ver com a escuta, né? A palavra obediência tem no seu radical o verbo audire, que significa escutar. Então, José escuta. Aliás, eu tenho sempre insistido e falado, quando eu tenho trabalhado as lições na classe dominical, que o tema da tradição bíblica, o tema da tradição semita, dessa cultura, é justamente o tema da escuta. Nós podemos pegar do início ao fim dos livros ou dos livrinhos da Bíblia, o tema da escuta ele está lá presente. O que é o pecado original do primeiro homem e da primeira mulher? É justamente o pecado da desobediência, da não escuta, né? Os primeiros homens no paraíso, o primeiro casal, Adão e Eva, eles não escutaram Deus, né? Então, a raiz, né, do pecado, que nós chamamos de origem, né, que o primeiro texto, né, que não é o primeiro texto a ser escrito da Bíblia, nós sabemos, mas vai narrar, é justamente a dimensão da desobediência. Ora, José é um homem obediente. Vamos ver daqui a pouco que esse traço da obediência liga José ao Antigo Testamento, às figuras do Antigo Testamento. E nós vamos dar um nome a essas figuras daqui a pouco. Uma outra cultura, né, próxima da tradição semita, que é a grega, ela não se assenta na ideia da escuta, mas na ideia da visão. Por isso que a filosofia grega nasce com o tema da admiração. Admiração, em grego, significa talma. A experiência dos gregos é uma experiência da admiração que está centrada justamente no órgão da visão. Então, a visão bíblica é a audição, a escuta, e a visão da cultura grega é justamente a visão. Então, esse é um primeiro ponto que nós temos que reter da lição. Um outro ponto que temos que reter da lição é o conceito de justiça, né? O texto que nós acabamos de ler de Mateus diz assim: José, seu esposo, sendo justo. Né? Então, essa chave, e isso é desenvolvido na revista, né? Essa chave mostra como que o conceito básico do Evangelho de Mateus é o conceito da justiça. Né? Isso por quê? Justamente porque, e se a gente ler, né, o capítulo 3 de Mateus, versículo 15, o verso 15, é onde Jesus está sendo batizado por João Batista. E João Batista diz assim: mas quem sou eu para batizar você? Jesus diz assim, Jesus diz assim para João Batista: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Essa é a cena do batismo de Jesus por João Batista. Então Jesus diz: João, batiza, porque a gente vai entender o sentido disso tudo. Por que isso? Então, porque Jesus se submete ao batismo de João, sendo Jesus aquele que não tem nenhum pecado. Ora, por que nós somos batizados? Nós somos batizados por causa do nosso pecado original, da nossa desobediência. Mas Jesus, ele é obediente, né? Então ele não porta pecado, e ele se submete ao batismo de João. Então eu estou trazendo essa cena, que também está em Mateus, no capítulo um pouco mais avante, no 3º, né? Para a gente poder entender que é pelo batismo, aqui está o sentido em Mateus, Jesus satisfaz a justiça salvífica de Deus.
que preside o plano da salvação. Ou seja, do ponto de vista teológico, Deus tem um plano salvífico com a humanidade e com a natureza. E Paulo vai retomar isso nos seus escritos. Né? Nós vamos ver nos escritos, principalmente nos escritos paulinos, né, como que a dimensão do projeto de Deus é justamente salvar a humanidade, gregos, judeus, né? Por isso que não há mais a diferença em Paulo, somos todos em Cristo, né? E toda a natureza é em Cristo. Então, veja, aqui está a grandeza da teologia que nós vamos encontrar nos vários evangelhos. E nesse caso, em Mateus, porque a chave da justiça tem a ver com o projeto salvífico de Deus em relação a cada um, a cada uma, em relação à natureza toda. Por quê? Com a dimensão do pecado, nós rompemos a relação com Deus e, por tabela, começamos a destruir a natureza e o mundo. Então, do ponto de vista teológico, nós seguimos destruindo o mundo, destruindo a espécie humana, violentando as pessoas, mas do ponto de vista da fé, nós já somos salvos naquele que morreu, né, e que foi batizado. Então, o batismo de Jesus já simboliza, né, o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Então, aqui tem toda uma dimensão simbólica que nós não podemos perder de mira, que dá esse transfundo, para a gente poder entender por que José é um homem justo. E vamos refletir daqui a pouquinho isso. Bom, a justiça de José, isso é da revista, estou trazendo essa citação. A justiça de José era a dos seus, isto é, a que promove e preserva a vida. Tá? A justiça de José é uma justiça que, na relação que ele tem com Maria e com seus familiares, é uma justiça que promove e preserva a vida. Em que sentido? Porque o texto diz assim, que José era noivo já de Maria, mas Maria está grávida. Então, o estado de Maria, no contexto cultural e das normas e da moral da época, né, já indicava que Maria merecia ser condenada e ser apedrejada, porque ela já estava grávida, sem coabitar, né, e sem conhecer o seu esposo, José. Então, José, ele é justo porque, em silêncio, ele decide abandoná-la para preservar a vida de Maria, porque ela poderia ser apedrejada pelos valores e pela cultura judaica do seu tempo, pela maneira como as leis estavam construídas. Nós tivemos na Síria, recentemente, uma mulher que foi assassinada por causa do véu. Essa cultura ainda que é do deserto, essa cultura que é semita, né? Judeus, cristãos e muçulmanos são semitas, essa visão da mulher ainda ela está muito presente hoje nessas culturas, né, a partir de uma certa leitura que se faz do Alcorão, né? E nós poderíamos dizer também que na nossa cultura ocidental, os assassinatos das mulheres, a hierarquização da relação homem-mulher, reflete essa lógica também, né? Então, José, ele está atento à situação do seu tempo, aos valores do seu tempo, e ele vive um drama, né? Por quê? A revista diz assim, ele vive alguns dramas, um drama sentimental porque ele amava Maria, mas Maria está grávida, tá? Ele vive um drama social, né? No sentido de que se tem que comportar-se de acordo com a lei, né? Ora, comportar-se de acordo com a lei implicaria em Maria ser apedrejada. Ele vive um drama moral, se continuava ou não seu compromisso com Maria, né? Esse é o drama de José. E um drama pessoal, sua imagem frente aos amigos e aos familiares. Na verdade, é o mesmo drama que Jesus vai viver quando leva a mulher pecadora para ele. Então dizem, mestre, pegamos essa mulher em pecado. A lei manda apedrejar. Então, vejam,
os conterrâneos de Jesus colocam Jesus numa cilada, que é a mesma cilada que José está vivendo antes de Jesus nascer. Porque esse é o contexto da época, né? A mentalidade da época é a moral da época, né? Que está muito presente, muito forte nos nossos dias hoje também, né? Quer dizer, o homem tem mais prerrogativa que a mulher, o homem ganha mais do que a mulher, mesmo que a mulher tenha o mesmo trabalho que o homem. Então, veja, essas hierarquias, elas seguem no nosso mundo, e aqui é a atualidade dessa reflexão, dessa discussão que nós estamos fazendo. E nós não podemos ignorar que aqui vem também visões machistas, principalmente de pessoas que transitam pelo poder. Quantas pessoas que têm transitado pelo poder e que têm visões machistas assustadoramente terríveis? E isso nós temos que considerar. Né? Vejam políticos que foram caçados, né? Vejam falas que são feitas e elas emergem no dia a dia. Isso é algo que se dá no cotidiano até hoje. Bom, mas Deus envia o seu anjo a José, que em sonhos colocou-o a par dos planos divinos para a sua vida e a sua esposa. Então vejam, aqui José, ele é visitado por Deus. E se nós olharmos o Antigo Testamento, nós vamos ver que em todas as situações, Abraão, Moisés, Jacó, José, né, em outros tantos textos, o tema do sonho está presente. Então, Deus visita por meio dos sonhos. Por isso que um judeu no século XIX, chamado Sigmund Freud, vai dar importância decisiva aos sonhos no campo da psicanálise, para a gente ver a atualidade dessas dimensões que estamos falando. Bom, isso posto, a revista aponta 3 ideias centrais. Né? Primeiro, José era prudente, a prudência de José, ou seja, ele não abandona Maria assim loucamente, e não abandona agredindo de uma forma machista, ou não mata Maria, porque ele poderia cometer um feminicídio, né, para usar essa expressão do nosso tempo, no seu tempo. E quantos feminicídios não acontecem nos nossos dias por causa disso? Né, em todos os sentidos. Então, a decisão de deixar Maria não era precipitada. José foi considerando o seu contexto. Ou seja, José, ele está atento a tudo que está acontecendo. José era conhecedor das Escrituras, ele conhece as Escrituras. Jesus é da tribo de Davi, vai dizer a narrativa de Mateus. Então, me desculpe, José tem a compreensão de toda essa dimensão do Antigo Testamento. José já conhecia a profecia sobre o Messias, que nós acabamos de ler aqui na narrativa de Mateus, que é do capítulo 7 do profeta Isaías, versículo 14. Eu vou retomar o que o texto diz. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. Isso está na passagem que nós acabamos de ler. Então, José, ele é prudente e ele tem um conhecimento das tradições. Nós podemos dizer assim que José tem uma boa teologia, né? Comumente nós não pensamos nisso. Mas José tem o domínio da teologia do seu tempo. E nós vamos ver que é um operário, é um artesão, né? E nós vamos ver como é que nasce a ideia de que ele é carpinteiro, porque, na verdade, as passagens bíblicas não dizem que José é um carpinteiro. Ele é um artesão. Ele é um trabalhador braçal. Isso é um problema de tradução, mas tem a ver também com outras questões que vamos ver daqui a pouco, né? Então, José, ele tem uma compreensão teológica, José, ele tem uma compreensão da moral do seu tempo, dos problemas do seu tempo. E outra dimensão que a revista aponta em relação a José, que ele era obediente à voz de Deus. Nós vamos ver em Lucas, em todas as narrativas, nas 3 manifestações do anjo a José, onde ele vai reconhecer a vontade de Deus. Essa é uma,
né? Depois, quando ele vai para Belém, quando tem que fugir de Belém para o Egito. Então, o anjo aparece, por quê? Porque o menino está correndo risco, né? A criança que nasce vai ser um problema depois, porque Herodes quer matar as crianças. Isso está em Lucas. Mateus não narra isso, né? Então, as 3 manifestações de anjos a José, elas se encontram na narrativa de Lucas, não de Mateus. Aqui nós estamos vendo uma. Por isso que é fundamental a gente ler um evangelho sempre em sintonia com os demais, para a gente ir percebendo essas diferenças de narrativas, mas que não são diferenças que se anulam entre si, ou que uma exclui a outra, mas elas melhoram a própria compreensão daquilo que nós estamos aqui desenhando. Bom, isso tudo que eu apresento até aqui é o que a revista desenvolveu para nós. São os pontos centrais da revista. Tá? Então, o que nós podemos depreender de todos esses pontos que a revista nos dá? Então, nós podemos fazer o levantamento de algumas ideias que a gente pode agora ir pensando juntos. Tá? Isso que eu estou apresentando aqui é o desdobramento a partir da contribuição e da riqueza que a revista nos dá na maneira como ela apresenta o tema de José: o homem é justo, o homem é amoroso. José, o amor corajoso. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente pode, assim, depreender é que José está entre os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E José do Egito também. Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, a figura de José no Novo Testamento, pelas narrativas, principalmente de Marcos e Lucas, é fazer o link dos patriarcas do Antigo Testamento com o patriarca do Novo Testamento. José é o grande patriarca. Como João Batista vai ser o grande profeta. O grande profeta no Antigo Testamento, além dos profetas, é Elias. Por isso que quando Jesus pergunta para Pedro e seus discípulos, ele diz assim: por que dizem que eu sou? Né? Então, os evangelhos vão dizer assim: olha, dizem que você é um grande profeta, que você é provavelmente João Batista, que você é provavelmente Elias. Veja, a pergunta está posta. Então, José, a figura de José em Mateus e em Lucas funciona fundamentalmente como um grande patriarca que dá agora início e inaugura a tradição do Novo Testamento. Então, nós podemos dizer que é uma relação direta de José com Abraão, Isaque e Jacó e José do Egito, né? Que também interpreta os sonhos, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Esse é um outro ponto, né? Outro ponto, então, que nós podemos depreender de José. José está entre os primeiros discípulos, pois muito aprendeu do seu menino Jesus. Então, nós podemos colocar José entre os patriarcas, né, e os discípulos. Né? Só que José aprende do menino Jesus. Né? Veja, Lucas vai dizer que Jesus crescia em graça, em sabedoria, em extensão, em largura, em profundidade. Lembre-se da cena de que José e Maria estão voltando de Jerusalém e acham que Jesus está no grupo e não está. Eles ficam preocupadíssimos e vão encontrar Jesus no templo. Então, tanto José quanto Maria, né, estão aprendendo com essa criança. Né? Outro ponto é a semelhança entre José do Egito e José de Maria, de Jesus, que pelos sonhos sabia discernir os caminhos de Deus e os caminhos dos homens. Então, esse é um ponto que a revista revela. Né? José é o homem do discernimento, que nós temos que aprender a fazer, principalmente nessa semana. Essa é uma semana decisiva, porque o que está em jogo é a democracia nesse país. E, portanto, na América Latina, né? E dependendo do resultado, a América Latina
toma outros rumos, e o mundo vai tomar outros rumos também. Então, que José, na sua grandeza, nos dê essa sabedoria. Bom, outro ponto, que José é um homem que está na contracultura, portanto. Vejam, José, ele vai na contramão do seu tempo, como Maria vai na contramão do seu tempo também. Dizendo de outro modo, para usar uma expressão bem nossa, José é um contracultural, como Maria é uma contracultural também. E Jesus é um contracultural, como Paulo vai ser um contracultural também. Todas as cartas de Paulo, todos os escritos de Paulo nos revelam como Paulo está, assim, se posicionando contra a cultura do tempo. Né? Então, essa ideia ela é muito importante, porque José não é esse homem acomodado no tempo. É que nós não temos muitas notícias, informações, e os evangelhos falam um pouco de José, e logo, logo ele desaparece da história, né? E a gente não tem mais nada dele. Pelo menos do ponto de vista dos textos canônicos, desses textos que estão na Bíblia. Depois nós vamos sair dos textos canônicos e vamos ver o que podemos encontrar, sem ser essa visão teológica, mas a partir de uma visão histórica de José. Esse é outro passo que eu vou dar daqui a pouco. Outro ponto que nós podemos aprender é assim, José é um artesão que ganha o sustento com suas próprias mãos. Assim, isso tem semelhança com Paulo, quando nas suas cartas em Atos dos Apóstolos, né, Paulo vai para a casa de um judeu chamado Áquila, que produzia redes. E Paulo vai trabalhar também como artesão produtor de redes. Então, o que eu queria sinalizar com isso? Essa semelhança que há de José com Paulo. Ambos são artesãos, são produtores de redes, e isso significa o quê? Eu vou dizer desse jeito porque isso é fundamental para nós. Porque hoje, o cristianismo virou uma espécie de uma profissão, né? José e Paulo, eles têm a profissão e eles ganham dinheiro do seu próprio sustento, eles não ganham dinheiro do sagrado. Então, nós temos que repensar as nossas igrejas todas. Nós temos que repensar os profissionais da fé, que fazem, principalmente, a partir da lógica do dízimo, um enriquecimento de suas igrejas. Isso é assustador. E isso está em consonância com o projeto de poder no nosso país hoje. Quantos pastores não têm milhões, não estão enriquecidos e não têm suas casas? Então, José e Paulo são dois artesãos que não são pesos para ninguém, porque eles trabalham e sustentam, né, pelo próprio trabalho. Então, provavelmente Maria, na sua simplicidade, Jesus, foi sustentado pelo trabalho desse artesão. E José tem, pelo fato de ser um artesão, ele tem justamente um trabalho braçal, é um homem braçal, né? É nesse sentido que eu gostaria de fazer, então, a passagem agora da visão teológica para uma visão histórica, mas isso não é para assustar a gente, isso é para a gente aprender a articular esses dois níveis, o nível do teológico, né? Porque o nível do teológico não se propõe a dar respostas históricas. O que nós vimos até agora foi essa experiência da fé, essa experiência amorosa de José, né? Essa experiência de ser um homem justo, né? Porque nesse sentido ele é justo como Deus é justo. Então José é a imagem de Deus nesse sentido, porque ao ser justo, ao preservar a vida, ao não discriminar, ao sustentar a vida com o próprio trabalho, não depender do trabalho de outrem, não explorar o outro, né? Não viver da riqueza do outro, não especular sobre o outro, etc, etc. Aqui está a dinâmica e a injustiça, que é a lógica do capitalismo, onde alguns poucos têm tudo
e poucos vivem às custas do trabalho de muita gente. Por isso que nós temos trabalho escravo ainda no nosso tempo. Então, nós teremos que vencer isso. Bom, vou dar o salto, então, agora para a história. Eu vou ler pequenos trechos e aí eu já vou finalizando para nós conversarmos. Então, eu vou, assim, fazer uns comentários. Por exemplo, nesse livro de Eduardo Hornath, Origens do Cristianismo, Hornath, ele vai falar dos familiares de Jesus e vai voltar agora no Evangelho, justamente de Marcos. Né? Porque no Evangelho de Marcos, se a gente começar a ler o Evangelho de Marcos, começa como? A pregação de João Batista, o batismo de Jesus, e só no capítulo 6 é que Marcos vai fazer uma pequena alusão a José. Então, Hornath diz assim: nos primeiros versículos do capítulo 6, o Evangelho de Marcos fornece informações acerca da família de Jesus. Ele não é o filho do artesão, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Suas irmãs vivem aqui entre nós. Assim sabemos que Maria tem no mínimo 7 filhos. Veja, isso é uma leitura histórica agora. Histórica, não de fé. Uma leitura histórica. Os filhos são indicados por nomes tipicamente judeus: Tiago, José, Judas, Simão. Enquanto os nomes das filhas, que são pelo menos 2, não são revelados. Os vizinhos da família de Jesus dizem que o pai é um artesão ou trabalhador. Ou seja, alguém que executa serviços braçais. Então, agora um parênteses aqui que é interessante, mas não como olharmos isso de uma forma não meritória. Só no século XVI, Lutero começou a dizer que o pai de Jesus era carpinteiro. E assim se repete até hoje. Isso é uma construção de Lutero no século XVI. Mas isso não põe em demérito a riqueza, a grandeza e a bela teologia de Lutero no século XVI. A escolha de nomes judeus para os filhos de Maria pode ser indício do desejo da família, talvez descendente em segunda ou terceira geração de imigrantes, de introduzir-se na tradição judaica. Olha que interessante. Então, Maria provavelmente vinha de tradições imigrantes, que esses imigrantes foram sendo introduzidos na perspectiva judaica. O pai de Jesus não tem nome em Marcos, pelo menos no Evangelho de Marcos, diz Hornath. E, além disso, a expressão filho de Maria é surpreendente. Por quê? Pois os judeus costumam indicar uma pessoa por meio do nome do pai. Jesus bar Maria, em vez de Jesus bar José. Né? Então, isso é muito interessante, porque Marcos subverte a lógica patriarcal e a lógica, eu vou usar essa expressão entre aspas, porque essa expressão não está na época, mas essa lógica machista. Então, Maria está em evidência, não é o homem que está em evidência. Isso soaria estranho no século de Maria, né? No século de José, de Jesus. Então, Marcos chama justamente Jesus de filho de Maria. Jesus, isso em judeu, Jesus bar Maria, né? É uma coisa surpreendente. No século II, aparecem escritos que avançam a ideia de que o pai de Jesus seria um desconhecido. E Jesus, filho de Maria, teria sido acolhido na família dos filhos do artesão. Olha que interessante. É uma outra lógica. É uma outra ideia. É talvez para evitar esse tipo de comentários que os evangelistas Mateus e Lucas escrevem prudentemente que Jesus é filho do artesão e de Maria. Porque, veja, nós sabemos que os evangelhos são narrativas teológicas e não narrativas históricas. Bom, isso é um pouquinho, eu vou avançar um pouquinho mais para fechar nossa reflexão. E aqui eu vou apresentar uma outra imagem de José, do ponto de vista da história.
Então, o que que é preciso aqui agora a gente reter? E aqui nós precisamos ouvir isso, que eu vou falar com muito cuidado, porque senão a gente pode ficar desconfortado com isso, porque, sob certo sentido, isso produz um desconforto, mas como nós estamos operando no nível da fé e no nível da história, nós podemos ligar esses dois momentos. Então, vejam, no tempo de Jesus, Maria, José, Paulo, etc., são pessoas que não estão no imaginário da sociedade do seu tempo. Eles não estão. São pessoas até desconhecidas. Né? Quando que Jesus, Maria, José, Paulo, Pedro vão entrar para valer no imaginário das pessoas? Só a partir do século III. Porque até o século III isso não existe. Como Jesus é para nós, como José é para nós, como Maria é para nós, como Paulo é para nós, etc, etc, etc. Então, esse é um ponto. Depois, na região do Mediterrâneo, onde toda essa história está acontecendo, né, formada por povos sírios, egípcios, né, nós vamos ver que aí está sendo construído uma ideia que é justamente assim. Nessa região existem deuses que ocupam a mentalidade, como Asclépio, Ísis e outros deuses gregos. Quem é Asclépio? É um deus que está no Olimpo, é um deus que é médico, cuida das pessoas doentes e desce junto às pessoas para cuidar das pessoas, né? Só que Asclépio vai cuidar do quê? Das pessoas que no Império Romano são abandonadas pelo próprio Império Romano, porque o Império Romano não tem um plano de saúde, uma política pública de saúde para as pessoas. Bom, então Asclépio, ele vai cuidar das pessoas doentes. E pelos estudos arqueológicos, né, vai se encontrar em gravuras o nome de Jesus escrito em pedras onde por trás estava escrito Asclépio, né? Porque Jesus vai substituindo o lugar de Asclépio. Jesus é aquele que vem para salvar, para cuidar, para salvar as pessoas e amar. A mesma coisa vai acontecer com a imagem de José, a mesma coisa vai acontecer com a imagem de Maria, né? Então, Jesus Cristo vence Asclépio, Maria vence Ísis, os apóstolos Pedro e Paulo vencem os demônios, né? Eles praticam milagres como ninguém. Por que isso? Porque nesse período, até o século III, além dos textos canônicos, existem textos apócrifos. E os textos apócrifos, a literatura apócrifa está construindo uma outra imagem de Jesus, uma outra imagem de José, de Maria, de Pedro, de Paulo. E agora, então, feita essa introdução, vamos ver sobre José, o que é dito sobre José, não pelos evangelhos canônicos, mas pelos evangelhos apócrifos. E essa imagem é muito interessante. Então, vejam aqui. José e o Deus da boa morte. José tem a ver com o Deus da boa morte no tempo. José não fica atrás. Ele participa das vitórias conquistadas por Jesus Cristo. Maria e os apóstolos. Destrona o tradicional deus egípcio Osíris e se torna patrono da boa morte para devotos espalhados pelos ambientes mediterrâneos, sírios e egípcios. Na história do carpinteiro José, é uma obra escrita no ano 400 depois de Cristo no Egito, com versões em língua copta e árabe, e esse livro vai ser editado no Brasil pela Vozes em 90. Se conta que, e aqui está uma outra imagem de José, que depois de viver 40 anos como solteiro, José casa-se. Após 40 anos de vida conjugal, sua mulher morre e ele passa um ano como viúvo. Aos 89 anos, recebe Maria em casamento virginal. Mas depois de 3 anos, ele verifica que sua mulher está grávida.
O anjo logo tranquiliza, esclarecendo que ela está grávida do sopro santo, porque o espírito é uma tradução grega, mas no hebraico o espírito é sopro, é o sopro santo. Tá? Depois do nascimento do menino Jesus, com entre 92 e 93 anos, José continua trabalhando na carpintaria. Como o deus egípcio Osíris, ele ostenta uma saúde inquebrantável. E depois de tanto tempo, seu corpo não se mostrava doente, nem tinha vista fraca, nem havia sequer um só dente estragado em sua boca. Depois de gozar dessas e de outras atribuições, reservadas a deuses como Osíris, José morre. Jesus e Maria o acompanham nos últimos instantes. O luto envolve a aldeia inteira. Anjos descem do céu para mortalhar o corpo, e os arcanjos Miguel e Gabriel levam finalmente a alma de José ao céu. Como Estevão vai para o céu, lembrem-se, lá em Atos, né? Paulo segura a roupa de Estevão, porque Estevão está sendo apedrejado. Lembrem-se, Estevão vai ao céu, José vai ao céu, o corpo de Maria vai ao céu também. Passou Asclépio, desapareceu Ísis, Osíris se perde. Nas brumas do passado, José é o novo Osíris, como Jesus é o novo Asclépio, como Maria é a nova Osíris, por causa da sua longevidade e da tranquilidade com que enfrenta a morte, o santo da boa morte. Então, José é o santo da boa morte, é o homem justo, né? E nesse nível, ele é entendido assim no imaginário do seu tempo. Mas isso até o século III. O que vai ocorrer a partir do século III? O rei Teodósio vai oficializar como Cristo como sendo o verdadeiro Filho de Deus. Porque até então Cristo não era visto assim no imaginário da cabeça das pessoas. Muito menos Maria, muito menos José. Então, a partir do século III, com o rei Teodósio, bom, e daí para frente nós sabemos toda a história, Constantino, o mundo medieval, o mundo contemporâneo, a reforma protestante, católica, e hoje essas questões muito mais doutrinárias das igrejas do que essas reflexões que nós estamos construindo. Então, José, ele tem essa dimensão que está presente nos evangelhos canônicos, em Mateus e Lucas, uma breve entrada em Marcos, né, porque ele é o carpinteiro, o artesão, e no evangelho de João, a figura de José não aparece. E olha que interessante, a figura de Maria que aparece nas bodas de Caná, o que Maria diz? Né? Fazei tudo o que ele vos disser. Essa fala de Maria na bodas de Caná é a fala que o faraó diz lá no livro do Gênesis para José, porque José é aquele que está administrando o Egito na crise da fome, na crise da abundância. O faraó diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Veja, o escritor coloca essa frase que o faraó do Egito diz na boca de Maria. Então, nós precisamos ir entendendo um pouco como que essas narrativas elas vão sendo construídas. Elas não perdem o seu valor, elas não perdem a sua beleza, elas têm a sua dimensão de fé. A fé fica mais fé porque ela fica alargada e ela ganha uma outra compreensão histórica, né? E a gente pode ir construindo, a partir disso, um trabalho teológico necessário para crescermos nas nossas igrejas. Ou seja, as nossas igrejas precisam de uma boa leitura teológica que não seja uma doutrina barata e uma doutrina rasa, que comumente é o que acontece hoje no geral. Né? A grande maioria é capturada por uma doutrina muito baixa e muito rasa. Bom,
Eu acho que isso posto, nós podemos agora perceber a grandeza da figura de José do ponto de vista do âmbito da fé e também do ponto de vista do âmbito da história, né, no sentido de que os estudos paleontológicos, históricos, linguísticos e as pesquisas teológicas e filosóficas, elas vão melhorando justamente essa nossa compreensão. Eu pontuaria por aqui a fala, para a gente poder conversar, né? Mas, assim, a minha preocupação foi sinalizar essas duas dimensões, no sentido de que uma não anula a outra, elas se complementam, elas se complexificam, a nossa fé fica mais madura, mais adulta, e José aqui vem agora com uma outra estatura para nós, como Maria também vem com outra estatura, né? Por isso que nós temos que fugir dessa coisa rasteira que Maria é coisa de católico e não é coisa de protestante. Isso é uma leitura muito tardia que vai ser construída por outras razões e que nós precisamos vencer isso. Já na época de Jesus, de José, de Maria, vejam, eles não estavam no imaginário das pessoas, né? Eles vão entrando no imaginário da cultura e é isso que vai chegando efetivamente até nós. E daí a necessidade sempre dessa atividade teológica de reflexão e, portanto, de pensamento. Rosa, eu passo a palavra para você seguir, né? Eu acho que é um pouco essa contribuição que eu queria dar para essa classe, porque é uma classe que tem um exercício de reflexão, de pensamento, né? De pesquisa, de investigação, né? Enfim, então por isso é possível fazer isso dessa forma. Tá bom. A gente queria... Bom, eu queria, de forma muito especial, agradecer, Edvaldo, porque eu acho que quando tu faz esse avanço, porque essa conversa de hoje ela foi muito pesada, né? Muito pesada no sentido de que ela saiu daquele arroz com feijão que a gente, às vezes, ou a maioria das vezes, ouve na igreja, e a gente está sendo convidado a comer uma comida mais pesada, com uma digestão mais lenta, né? E que a gente vai precisar fazer. Eu acho que eu fico feliz, porque eu acho que assim, quando a gente diz isso, a gente está dizendo para ti que tu reconhece, e ao reconhecer, a gente também se reconhece, que a gente é um grupo de pessoas que leva a sério, né? E que está disposta a amadurecer a fé, né? Não a trocar a fé por alguma outra coisa, mas a amadurecer essa compreensão de fé que implica, né, num exercício de racionalidade, de conhecimento, de informação, de domínio, né, de outras fontes, enfim, que sai da leitura só devocional da Bíblia, que tem o seu lugar e tem o seu sentido, mas que caminha por outros, faz outros percursos, né, que são tão interessantes quanto enriquecedores para a nossa experiência de fé. Primeira coisa é isso, dizer que a aula foi excelente, né? Não tenho dúvida que sempre quando vem de ti vem um trabalho sério. Então, saudar a todos, pedir desculpas pela nossa antecipação aqui do começo e abrir a palavra, então, para a gente conversar bastante, né, sobre isso. José é uma figura, para mim, encantadora. Eu sou encantada com José. Cada vez que eu ouço alguma coisa sobre José, eu vou, assim, ampliando, né, essa figura que eu acho muito rica. Na semana passada, que eu mesma dei a aula, e era a aula sobre Maria, eu chamei bastante atenção. Quem estava aqui lembra, que olha, espera que semana que vem tem aula sobre José, que vai nos ajudar a compreender. E daqui a 3 domingos tem mais uma aula sobre Maria, né? Que ajuda também a compreender isso tudo, tá bom? Vamos abrir, então? Vou perguntar aí quem quer falar, levante a mãozinha, e os que estão aqui presentes também. Então, a Elza quer falar. Espera só um pouquinho que a Elza começa aqui. Falou-se na idade de Maria. Está ouvindo? A princípio da história teológica, né? Ela tinha 14 para 15 anos. Hoje, 14 para 15 seria muito jovem, né? Uma história tão consistente, né? Mas, e José? Cadê a idade de José? Eu não percebi, passou desapercebido para mim. Como é que ficou? Alguém responde para mim? Ele responde. Na verdade, é assim, no Evangelho, nós não temos a idade de José. Isso não aparece,
Mas nos evangelhos apócrifos, quando José conhece Maria, ele tem 89 anos. Ó, então, só para a gente entender aqui, né, Edvaldo, me corrija se eu estiver errada. Ó, Maria, a gente sempre supõe que ela está entre os 13, 14. Quando o Barbosinha esteve aqui fazendo um estudo para nós há um tempo atrás, ele chegou a dizer 12 anos. É só projeção, né? É possibilidade. Mas o texto bíblico não fala em idade. Da mesma forma como não fala em idade de José. A gente supõe Maria porque essa era a idade, mais ou menos, em que elas já estavam entrando por desponsório. Lembra que eu ainda brinquei? Prometidas em noivado e casamento. Agora, de José, a gente não tem essa projeção. O que o Edvaldo falou é que há um evangelho apócrifo, quer dizer, um evangelho que não é daqueles 4 conhecidos, não é reconhecido como oficialmente pela igreja, que traz um dado histórico, que é esse que ele relatou no final, de que José teria uns 89 anos e teria, então, se aproximado de Maria. O que não é incomum também, os homens eram mais velhos e as mulheres mais jovens, como é comum até hoje nos países árabes, né? Isso é comum. Vamos lá. Na verdade, a outra ideia que se tem sobre Maria é que quando ela já começou a dar os primeiros passos, ela já foi levada para o templo, né, para ser educada na fé, porque já havia essa compreensão de que as meninas tinham que ser protegidas, educadas. Então, isso é numa cultura semita que é muito distinta da nossa, que é muito diferente da nossa, né? Claro. Então, agora, é verdade que nós não podemos cobrar dos evangelhos uma precisão histórica, porque não é a preocupação deles. Porque os evangelhos são teologias, são experiências de fé de comunidades da época. Então, isso é o mais importante. A comunidade marquina, a comunidade lucana, a comunidade joanina, né, a comunidade mateana e outras tantas comunidades, porque nós temos canonicamente esses 4 evangelhos, mas nós temos que entender que as comunidades são outras. E falar em comunidade, em experiência de fé, é uma experiência que se faz na casa, né? Não há o templo, a casa é esse lugar. E no final de semana, é o lugar onde os judeus se reúnem na sinagoga. A sinagoga ela tem um papel cultural decisivo na tradição judaica. Por quê? Porque se durante a semana eles cuidam da pesca, do cultivo, da lavoura, etc., etc., no domingo, no sábado, na sinagoga, é onde se aprende culturalmente os valores, se aprende a ler, se aprende a escrever. A sinagoga é uma verdadeira escola, ou seja, a sinagoga tem a função daquilo que é a universidade para nós hoje na nossa sociedade. Então, ela é um espaço cultural onde o judeu simples ou não, ele vai ter a sua formação. E Maria vai ter essa sua formação. Como Jesus vai ter essa sua formação, como José, como também judeu, ele tem essa formação. Então, esses ingredientes históricos, eles são fundamentais para a gente ir compondo, né, quer dizer, essa narrativa de fé dos evangelhos. Agora, hoje nós podemos aprender com a literatura apócrifa, que não é pouca, é muita, e cada vez mais vai aparecendo. E a literatura apócrifa, ela não está em rota de colisão com a fé, muito pelo contrário, porque, na verdade, vai nos ajudando a entender o contexto. Veja, só essa compreensão de que, no tempo de Jesus, os deuses em voga, como Asclépio, né, Ísis e outros tantos, eram os deuses que permeavam, né? Jesus, Maria, José, Paulo, eles não estão no imaginário das pessoas no cotidiano. Estão hoje na nossa cabeça, por uma questão de uma sobrecarga de tempo muito grande. Então, isso, se a gente começa a fazer esse aprendizado de construir essas mediações, vejam, eu vou dizer assim, mas sem ofender ninguém, por favor, porque sempre o meu gesto é sempre esse gesto de cuidado. Eu falava sexta-feira
à noite, como eu falei em outros momentos, hoje, principalmente no âmbito das igrejas, de um modo geral, nós temos muito mais novas formas de ignorância e analfabetismo do que qualquer outra coisa. Primeiro, porque se a gente tira a Bíblia das igrejas, elas funcionam sem a Bíblia e só com a doutrina. Riquíssimas, né? Desde doutrina que diz assim, olha, você vai ter que ficar em pecado porque você raspou a perna, ou você vai ter que fazer aquilo porque fez isso, ou aquilo, aquilo outro. Isso é um problema na vida das pessoas. Isso são formas de ignorância e de analfabetismo, mas não por culpa das pessoas. É que a nossa cultura está vivendo, infelizmente, um rebaixamento muito grande. E sem ofender ninguém também, infelizmente, essa onda política em curso que está aí, ela vai nessa esteira desse analfabetismo religioso. Por isso que grupos religiosos se linkam com determinadas pessoas. E aqui nós temos que olhar para isso, né? Para a gente começar a pensar isso. E quando eu digo isso, longe de me ofender quem quer que seja, veja, eu tenho aprendido o diálogo ecumênico no seio do coração da Igreja Metodista, né? Eu devo muito a isso, portanto. Rosa sabe disso, Luciana sabe, e outros tantos sabem disso também, né? Esse diálogo, hoje, mais do que nunca, nós precisamos seguir juntos, né? Porque nós temos grande contribuição a dar. E aqui eu retomo, só para a gente poder se dar conta, no século XVIII, Wesley foi uma dádiva pela sua beleza teológica que ele constrói, né? No sentido de ajudar na compreensão de muitas coisas também, inclusive. Só a teologia wesleyana por si já ajudaria a gente a vencer esse tipo de ignorância e de analfabetismo que reina no nosso mundo hoje. Só Wesley, né, já ajuda a gente a dar um enorme salto em relação a todos os sentidos. Ok, a gente sabe o quanto é apaixonado por Wesley. Obrigada, Elvira. Eu agradeço. Tá bom, vamos lá. Quem mais quer conversar e perguntar alguma coisa? Pessoal de casa? Ivarda, vai. A Maria José está com a mão levantada. Ah, tá. Então, Ivarda e Maria José depois, tá, Ivarda? Vamos fazer junto as perguntas e aí o Edivaldo emenda as duas respostas, pode ser? Olha, quando o Edivaldo fala sobre contracultura, é um ponto que eu fiquei pensando, porque eu já li um livro de John Stott que chama Contracultura Cristã. E quando se fala em contracultura, eu me coloco no lugar de que eu estou inadequada em qualquer lugar. Sabe? Ser cristão, nesse mundo que nós estamos vivendo, eu não estou cabendo. Não é meu espaço e eu não estou achando um lugar para mim, nessa atual conjuntura que nós estamos vivendo. Se isso é contracultura. Maria José, vamos lá, então, a tua pergunta? Gente, bom dia a todos. É o seguinte, o que eu penso, o que eu gostaria de saber? Primeiro de tudo, eu quero parabenizar o professor, porque foi maravilhosa, esplêndida para mim, essa aula foi fantástica. E eu faço as palavras dessa senhora, dessa irmã. Eu me sinto hoje inadequada para a convivência cristã dentro de uma entidade cristã. Por quê? Porque parece que as coisas andam contra o que realmente a gente busca. E essa sensação de você não pertencer mais àquele espaço. Por isso que eu faço a palavra dessa senhora as minhas palavras. Obrigada. Legal, Maria José. Edivaldo, antes de tu responder, só para contar assim, ó, aqui tem um monte de gente que disse a mesma coisa na mesma hora, estamos todos fora do lugar. A gente parece que não está se achando, né? Então, Edivaldo, esse sentimento é comum. Vamos lá, resposta. O Lucas levanta a mão. O Lucas quer falar também, para um pouquinho só. Bom dia. Eu vou só falar agora porque eu acho que o Edivaldo também vai falar sobre isso, que é na mesma linha da Ivarda e da Maria José que falou agora. Bom, primeiro agradecer ao Edivaldo, né? Sempre. Só para contar uma experiência que eu tive aos 15 aos 16 anos, aqui em Rio das Pedras, eu fazia parte de uma igreja, né?
uma igreja que tem pouca tradição em estudo bíblico. E eu fui colocado como professor de escola dominical para os jovens. Claro que eu não sabia articular nada, né? Eu não tinha didática, não tinha estudo, mas eu já estava começando a ler Leonardo Boff e o Carlos Mesters, que eles faziam esse ponto de história e fé, que o Edivaldo trouxe hoje, né? E eu, claro que de maneira muito ruim, muito precária, eu levava para a sala de escola dominical esses pontos, porque também já eram os meus pontos, né? Eu fazia perguntas, assim, por que Deus aparecia tanto lá falar com as pessoas, anjos apareciam, e agora na nossa vida cotidiana não aparece mais? Então eu levantava essas questões, né? E aí que eu fui, depois que eu fui entendendo o que é a linguagem da fé e a linguagem histórica, né? Mas que as igrejas, nesse analfabetismo tão profundo, mistura tudo e dá tanta... a gente fica, na verdade, fundamentalista nisso tudo, né? Então, acho que eu tinha 16 anos, e a aula começou, veja bem, uma aula de uma pessoa tão pequena, né? Incomodou tanto a liderança e o pastor da igreja que eu fui convidado a me retirar da igreja, né? Foi depois disso que eu fui atrás de faculdade, que eu fui atrás de aprender algumas coisas para me dar um pouco de sustentar aquilo que eu acreditava já, sem nenhuma sustentação, né? Então, Ivarda, Maria José, esse sentimento de não pertencer, né? Essa contracultura, ela é muito forte mesmo, ao ponto da igreja, ao invés de acolher uma pessoa tão imatura, com 16 anos, ela prefere jogar fora, ela prefere expulsar e falar, aqui você não tem lugar, né? Legal, Lucas. Independente de tudo que aconteceu, a gente está feliz que você está aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, Edivaldo, é contigo. Ok. Ivarda, Maria José e Lucas e demais. Quando eu trago aqui a ideia da contracultura, e a gente está refletindo essa questão agora da contracultura agora, não significa ir contra o mundo, mas é contra uma mentalidade que está no mundo. É nesse sentido, né? Então, o cristianismo, veja, Jesus é um contracultural, por quê? Ele se aproxima das prostitutas, dos doentes, dos leprosos, ele vai rompendo com a ordem que está estabelecida. Quer dizer, o que significa ser contracultural? É romper com o aparato dominante. É nesse sentido. Claro, Ivarda, nesse sentido existe uma inadequação, sem sombra de dúvida. Esse desconforto que você vive, ele advém dessa tensão, por causa da sua consciência de fé e por causa da sua compreensão desse aparato de mundo que está aí estabelecido e que nós precisamos entender. Por isso que a sociologia, a história, o direito nos ajudam a reconhecermos que há um aparato que liga e linka todas as coisas. Então, vejam, escola, família, Estado, propriedade privada, etc., está tudo interligado nesse aparato. Não se trata de ser contra a família, ser contra a escola, mas é que essas instituições, elas operam nessa lógica que aí está estabelecida. Veja, bem ou mal, a família vai nesse diapasão e nós não nos damos conta, né? A escola vai nesse diapasão também, né? E tudo mais vai nesse diapasão da ordem estabelecida. E, infelizmente, as nossas igrejas foram capturadas por essa ordem estabelecida. Infelizmente. No geral, não estou aqui dizendo essa mais que aquela, né? Mas estou pegando isso do ponto de vista do fenômeno social. Claro que nós vamos ver no cotidiano as pessoas fazendo o contraponto, né? Dentro das mais variadas igrejas existem os contrapontos, né? Por isso que emergem pastores, pastoras, bispos, bispas, leigos, leigas, que vão se posicionando na contramão do que está estabelecido aí. Agora, isso parece-me que vai ser uma constante na nossa cultura, e daqui para frente mais ainda, porque as coisas vão se complexificando.
né? Então, isso que eu estou dizendo já é uma coisa, por exemplo, que Edgar Morin, ele vai já desenvolver no seu pensamento que para uma realidade complexa, nós temos que complexificar o pensamento também. O pensamento ele tem que ser hipercomplexo. A gente tem que ir fazendo esse exercício para a gente não ser capturado, não ser moldado por essas dimensões que estão aí. Então, a questão é, como atravessar? Eu gosto de uma passagem que, para mim, é mais assim decisiva de tudo que eu leio no Novo Testamento. Quando Jesus visita os seus familiares, nessa cena que nós estamos aqui vendo, Jesus já é adulto, ele volta, né? As pessoas começam a dizer, bem, mas esse cara aí não é o filho de Maria, o filho do carpinteiro, do artesão, né? E o que o texto diz assim? Eles queriam pegar Jesus e precipitar Jesus montanha abaixo, para matar Jesus. Mas o texto diz assim, e Jesus atravessa no meio deles. Eu diria assim, nós temos que fazer uma pedagogia do atravessamento, saber atravessar o nosso tempo. A pergunta é essa, como que a gente entra e sai desses processos que estão aí? Isso eu não tenho chave de como fazemos isso, mas é um aprendizado que a gente vai fazendo. Eu acho que essa forma nossa aqui de refletir, ela é um modo, é um jeito da gente fazer esse atravessamento. Se nós sairmos daqui hoje fortalecidos do ponto de vista dessa compreensão, por si só isso já valeu hoje, né? Porque a gente vai aprendendo a atravessar esse aparato social, estatal, que está aí estabelecido. Claro, a gente tem que trabalhar, a gente precisa ter a casa, a gente às vezes precisa ter um carro, enfim, fazer as atividades todas dentro dessa ordem toda. Mas essa ordem ela não pode sucumbir à vida da gente, né? É aí que a gente tem que descobrir como ser justo como José. Como ser justo no cotidiano, né? No dia a dia, nas estruturas, né? Na escola, na igreja, no partido, no Estado. E é o que não ocorre, né? Quer dizer, hoje nós temos, só para a gente pegar o mundo dos políticos, considerando aqueles que se posicionam em contrário, mas a grande maioria hoje está, assim, capturada pelo aparato do Estado. Eles vivem do Estado, né? Eles nutrem do Estado, né? Então, nesse sentido, esse Estado ele tem que ser destruído, né? Um outro Estado que seja mais justo precisa ser construído. Para pensar isso num aspecto. E o nosso momento hoje põe o tema da política, que é um tema central, né? Quer dizer, a gente vê como que as nossas igrejas foram levadas, arrastadas por uma lógica assustadora que ela pode fazer mal daqui para frente, porque já vem fazendo mal, né? Legal, Edvaldo. Eu acrescentaria assim a pergunta, né? Como ser justo como José e como ser prudente como José, né? A prudência, eu acho que é o grande companheiro nessa caminhada, porque para a gente não implodir as relações, né? Porque o que a gente percebe hoje é as famílias muito constrangidas, muito complicadas, os amigos e tal, porque assim talvez falte prudência tanto para uns quanto para outros. Acho que José é o exemplo dessa prudência, né? A prudência pode ser um bom parceiro no desafio dessa caminhada, né? Legal. Quem mais? Alguma perguntinha? Temos 5 minutinhos ainda. Podemos... a Ivone vai falar. Vem cá, Ivone. Bom dia a todos. Sou Edvaldo, eu vou chamá-lo de professor, conheci na Unimep muitas vezes, talvez não lembre, Ivone Tavernar, e seminários, apresentações, sim. E sempre ouvi-lo lá, e é um prazer ouvi-lo aqui numa outra dimensão, né, de compreensão, de conhecimento. Quando vínhamos para cá hoje de manhã, eu e Sheila, eu falei para ela assim, Sheila, eu li a revista e eu fico tão preocupada que essa mesma lição ela passe por diversas mãos, por diversos professores, e que perspectiva de ensinamento vai chegar até nós sobre essa revista. Eu falei para ela assim, já pensou essa lição na mão de uma pessoa que lê a revista, chega na sala e passa o conteúdo da revista, acabou, vamos para casa, e é só isso. E uma outra perspectiva é você receber um conhecimento, um compartilhamento do que
histórico, teológico, falava desse jeito com a Sheila. E ela falou assim, não, mas nós vamos ter isso. Eu falei, não, mas a minha preocupação não somos nós que vamos ter isso. A minha preocupação é com aqueles que não vão ter isso, esse conhecimento. Eu, por exemplo, eu já tive leitura do livros apócrifos, então eu já tinha um pouco dessa leitura do José, participei do movimento ecumênico lá em Belém do Pará, caminhávamos com padres, espíritas e comunidades de afros, e igreja luterana, celebramos tanto, e quando a gente vê que isso assim não faz parte, vou colocar entre aspas, mais do nosso caminhar, isso nos entristece muito. Então, na verdade, eu queria compartilhar só essa experiência que eu tive ao sair de casa com a Sheila e agradecer porque a nossa classe aqui, nós fomos privilegiados com esse conhecimento que chega até nós e memórias, vem a nossa memória novamente, quem já leu, já tinha uma leitura, ela aguça novamente a nossa memória para dizer assim, nossa, eu não estou sozinho nessa caminhada. E para o Lucas, eu queria dizer, Lucas, eu também, na idade de 17, 18 anos, eu fui expulsa da minha igreja, Igreja Batista, porque eu fui compartilhar com o pastor, eu conheci eu falo meu pastor de bolso, que é o Tavernar, e eu comecei a frequentar a igreja dele, e ele, na época, frequentava a Assembleia de Deus. E eu fui questionar o meu pastor da Batista, que era da Igreja Batista, por que nós não falávamos línguas estranhas? Porque a Igreja, a Assembleia de Deus, as pessoas falavam línguas estranhas. E aí eu questionei o meu pastor, ele falou, a partir de hoje você não frequenta mais a igreja, você não precisa vir mais aqui. E eu nunca tive a resposta. Então, eu fui convidada a me retirar. Então, ou seja, nós temos que agradecer quando nós somos alfabetizados teologicamente, historicamente, e nos entristecer, porque em muitas comunidades o analfabetismo é o que nos pega, que nos leva, né, a não ter o conhecimento, nesse sentido de não é permitido você conhecer, não é permitido você saber. E um mote que eu passei muito tempo na Assembleia de Deus, que nós ouvíamos no púlpito era assim, agradeçamos que nós somos filho do rei e não neto da rainha. Porque Belém do Pará tem a festa religiosa, que é o Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do planeta, é dito, mas, infelizmente, pouco conhecida. E era motivo de louvor sermos filho do rei e não neto da rainha, ou seja, não netos da Maria. Olha só que ignorância. E convivemos com isso, ainda dávamos glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Analfabetos. E o conhecimento literalmente nos liberta, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nos liberta. Infelizmente, muitas igrejas não nos permitem essa libertação. É isso, é só compartilhar. Edivaldo, muito obrigada, professor. Eu estou muito grata mesmo de poder ouvir, e o meu lamento que eu vinha para cá, ele se tornou em alegria, né? Porque eu conversava isso com a Sheila de manhã, a Sheila ficou pensativa, né? Eu falei, eu me preocupo muito que essa lição, ela seja somente essas 2 páginas, e fique, lê a Bíblia, orou, vamos para casa. Mas nós tivemos esse privilégio. Mas também nos entristece porque nós fomos agraciados e outras pessoas não. Mas obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Mas é isso mesmo, a gente fica nessa angústia, né? Porque o desejo da gente é o bem do outro, né? Como a gente gostaria de ter o bem do outro, né? Alguma questão mais, pessoal? Porque respostas não temos, né? A gente vai refletir. A Luciana queria falar. Luciana, você não queria falar? Fale, Lu, desculpa. Era um pouco ligado na fala do Edivaldo, que uma coisa que eu acho importante, mesmo diante de todo esse cenário, né, que a gente vê, político, social e até nas igrejas e tal, que a gente tem que cuidar para manter a fé e a esperança. A gente não pode só olhar para essas circunstâncias, né? A gente tem que olhar para o nosso Deus e, assim, não desistir, né? E manter a fé e a esperança. Então, às vezes,
Me preocupa até só essa visão e a pessoa não pensar que Deus tem outra lógica e que a gente não pode ter essa dimensão também, né? Embora, quando a gente olha para as circunstâncias, a gente fique um pouco preocupado, mas que a gente tem que manter, né? E ter continuar com fé e com esperança de que o nosso Deus é maior do que tudo isso. Que bom, Luciana, ouvir a palavra, porque eu acho que é isso que está no coração da gente mesmo, não dá para perder a esperança, não tem como, né? A gente tem que sobreviver e a gente também tem que reconhecer que a história tem esses momentos assim de pico, né? Parece que vamos terminar o mundo, a vida, e parece que não tem futuro, ali à frente está escuro, não tem porta para sair. Tem, né? A gente sabe que tem, a gente vai achando jeitos e formas e modos. O Senhor vai nos apresentando inclusive as oportunidades de contribuir, né, e vão ajudando outras pessoas a compreender isso que a gente já compreendeu. Enfim, não é no nosso tempo, a gente sabe que o Kairos de Deus é outra coisa, diferente do nosso Cronos, né? A gente conhece bem essa expressão, então acho que é um pouco isso que pode acalmar o nosso coração, pode nos dar uma certa leveza, né, para a gente não ficar pesado, né, também, porque senão a gente fica aquelas pessoas pesadas, angustiadas, tensas, e não é isso não tem nada a ver com a experiência da fé que nos liberta, né? Não sei, alguma coisa a mais, Edivaldo quer falar? A Vilma quer falar. Vou falar, você falou que tinha 5 minutos, eu vou tentar falar 2 minutinhos. É com uma alegria enorme que eu estou sentindo de estar de volta aqui. Então, eu quis dar um tempo para mim mesma, para ver todos os ângulos da minha vida que estavam me afetando um pouco. Inclusive, eu fui tirando um a um da Igreja Metodista e me senti num momento grande de fortalecimento, porque eu já estava há muito tempo acompanhando a doença do bispo Paulo Aires e tal, mas pelo fortalecimento que a gente recebeu naquele culto maravilhosíssimo, pela fé que veio mediante a esperança. E o Paulo foi um garotão de Pilares aqui do Rio, era conhecido da gente. Ele recebeu muito do meu pai também, que era SD da Igreja de Pilares, do distrito, né? Aqui, que eram outras igrejas naquela época, que eram outros SDs. Então, ele foi muito filho do meu pai, frequentava muito a igreja, meu pai ia muito lá, ele ligava para o meu pai. Então, eu sinto assim, um fortalecimento em tudo que eu vivo e penso. Porque meu pai era ecumênico numa época que não se falava nisso. Ele se dava com pastores, ele veio de uma família católica, apostólica, com sobrinhas freira, e a babá do meu filho, Rodrigo, foi uma ex-freira que saiu do convento desde 15, 16 anos, lá em Minas, e aí ela estava no Rio, num convento que ia na nossa casa todo mês com a freira superiora do lado, que tinha que ouvir o que ela falava. Então, a gente gostava muito dela. E quando eu tive problema no parto, ela foi para a minha casa com o Rodrigo, os dois, porque ela era enfermeira no convento. Então, ela ficou lá com ele, eu fiquei no hospital com meu marido, na volta dele, e aí foi assim, muito assim, fortalecimento que aquele culto do Paulo Aires me deu, entendeu? Eu falei, é isso aí, não é maravilhoso? E essa volta hoje, Edivaldo, e Rosa também, que é maravilhosa, né, Rosa? Aí tem o seguinte, a gente volta a ser o que era, com toda convicção, com toda, assim, espontaneidade, Edivaldo, não é? Com toda, assim, não é? Que aí a gente não pode guardar. Então, eu procurei ficar de boca calada, mas agora, no finalzinho, eu não aguentei. Então, é uma alegria muito grande, porque aí é alimento espiritual. E eu não posso falar mais do que isso, porque muitos aqui do Rio, né, assistem à escola dominical de vocês. Tá? Então, fica só isso, a minha palavra de alegria e de agradecimento a vocês, para não deixar que esse online acabe, não é? Então, eu acabei assim para mim, porque eu botei tudo.
a minha profissão, a minha religião, tudo assim. E agora eu estou com clareza nessas coisas todas. Que bom, querida, muito bom mesmo, muito bom, Vilma, viu? Um beijo, a gente estava sentindo tua falta, como eu te disse no começo, hoje estava programado de telefonar hoje à tarde para bater um papo, agora já não preciso mais, já estou te vendo bem feliz aí, né? Que coisa boa, bom mesmo te ter conosco aqui, né? Então, tá bom, a gente se alegra, porque eu acho que quando tu refazes esses votos com a Igreja Metodista, essa nossa igreja, né, tão querida, e que também vai renovando os votos todos, uns com os outros, e todos nessa experiência da fé. Né? Elaine, você está querendo falar? Não estou entendendo. Ai, desculpa, que eu e Vitória, que estamos juntas aqui... Ah, tá bem, quer falar? Então pode falar. Não, nós só queríamos agradecer muitíssimo ao do Edivaldo, professor Edivaldo, ajudou bastante, porque a gente sente um pouco falta dessa conjunção, sabe, entre a teologia, filosofia, história, tudo isso que ele traz, né? E, bom, vocês já devem ter percebido que eu sou um pouco racional demais, então, assim, para mim é muito importante quando alguém consegue linkar essas coisas, sabe? Eu me sinto menos culpada. Sem culpa, Elaine, sem culpa. Muito bom. Muitos de nós fazemos esse exercício. Aliás, não tem como não fazer esse exercício, né? Filosofia como essa coisa que nos conduz, a experiência da fé como determinante na vida da gente, a história, a sociologia, a psicologia, todas essas outras ciências que vão nos dando pistas, né, para poder solidificar mais a experiência da fé e tornar essa experiência mais madura, mais rica e mais interessante, inclusive, né? Tá bom? É isso mesmo. Recebe nosso carinho, nosso abraço, Elaine. Bom te ouvir, tá? Vou passar a palavra, então, para o Edivaldo, para ele dar o encerramento, se ele tem alguma coisa para nos dizer, que a gente já está passando um pouquinho do nosso horário. Estou preocupada, não é por nós aqui que estamos todos, mas essas pessoas que têm que fechar o templo, as dependências da igreja, né? A gente quer respeitar também, porque hoje é domingo. Tá bom? Não, da minha parte, Rosa, eu agradeço a cada uma. Desejo que cada um fique bem, agradeço essa proximidade e essa reflexão que nós fizemos hoje. E você pode concluir, fazer o fechamento. Tá bom, queridos. Então, uma boa semana para todo mundo. Estou reafirmando aqui que, em princípio, nós vamos ter classe a semana que vem, mesmo tendo o segundo turno da eleição. O convite é aquele, né? Levantar cedinho, votar e vir para cá, ou então sair daqui para votar, e reservar esse espacinho aqui do horário da escola dominical e do culto para a gente poder estar junto e, quem sabe, continuar nesse processo, né, de solidificação da nossa experiência, tá bom? Uma boa semana, beijo para cada um, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos oriente em tudo que nós precisarmos. Beijo!